Bem-vinda à aula da Paula. Agora que a gente já conversou um pouquinho tanto sobre a intolerância alimentar, quanto o processo inflamatório crônico, quanto a resistência insulínica e como o efeito da insulina pode ser pró-inflamatório, eu quero agora juntar esses três conhecimentos, tá? Porque normalmente esse é um trio que anda junto. Resistência insulínica, intolerância alimentar e processo inflamatório crônico. Então, se por um lado, quando a mulher tem uma intolerância alimentar, a mulher ou o homem, né? Mas aqui eu tô falando com mulher porque eu sou ginecologista. Mas quando a mulher começa a ter uma intolerância alimentar, o maior órgão do corpo dela, que é o intestino, ele está inflamado. Imagina que, por outro lado, se ela tem junto com isso, e muitas vezes tem, a resistência insulínica, ela tem uma inflamação em todo o sistema circulatório dela, por todos os lugares que passa sangue, tá distribuindo a insulina e estimulando o processo inflamatório. Então, você adiciona a resistência insulínica a uma intolerância alimentar. E é até difícil saber quem veio antes, né? O ovo ou a galinha. A intolerância alimentar ou a resistência insulínica. Normalmente esses dois processos são frutos de uma mesma origem, que é uma alimentação errada, com excesso de carboidratos, de alimentos industrializados, com muitos químicos que estimulam a inflamação. E aí, uma vez que a inflamação é estimulada e ela começa a desencadear outras alterações, como essas incompatibilidades entre comida e intestino, né? O que é uma intolerância alimentar? É uma alergia alimentar. É o nosso sistema de defesa que um dia entendeu que aquela comida era perigosa e começou a combater ela como se ela fosse o inimigo, tá? E uma vez que ele aprende isso, ele nunca mais vai esquecer. Esse que é o problema. Por isso que é importante a gente se manter saudável, porque a cada passo que a gente dá em direção à doença, é mais difícil da gente voltar atrás, né? Então, eu só queria aqui correlacionar esses sintomas, porque aí a gente junta, né? Todos aqueles sintomas de dores crônicas e sintomas de resistência insulínica. E quando a gente começa a ter esse conjunto junto, a gente começa a aumentar muito a chance dessa mulher ter outras doenças. Então, eu só queria ressaltar como essas doenças andam junto e como é perigoso essa concomitância entre elas para desenvolver novos outros problemas, sejam eles desconfortos menstruais, infecções vaginais de repetição, candidíases de repetição, gardnerella de repetição, endometriose, dores no peito crônicas, isso dos problemas ginecológicos, né? Tumores, porque a gente sabe que o processo inflamatório, a diabetes, as doenças cardiovasculares e as intolerâncias alimentares aumentam a chance da mulher desenvolver algum tipo de câncer, sejam eles ligados a hormônios ou não, né? Então, eu queria aqui ressaltar o perigo dessas doenças associadas e o quanto é importante a gente percebê-las, diagnosticá-las e tratá-las adequadamente. E por isso, o quanto é importante a gente olhar para os nossos hábitos de vida e entender que mais do que se matar de trabalhar, é importante a gente se cuidar para conseguir trabalhar bem e também cuidar bem de todas as outras pessoas, né? Porque uma das coisas que muito limitam a gente para poder chegar mais perto da nossa saúde são as necessidades que a gente tem do nosso dia a dia e a cultura que, se a gente se abdicar de nós por um motivo tão nobre, por exemplo, como trabalho ou eventualmente como a família, isso é permissível. E no final das contas não é. Se a gente não se cuidar acima de tudo, a gente não vai conseguir fazer o resto bem. Então, se a gente começa a ter esses desconfortos de dores abdominais, de tendência para engordar, de depressão, de falta de ânimo de fazer as coisas, esses são sintomas que a gente deve perceber como perigos reais. E quando a gente entende como tratá-los,
fica menos desgastante a gente correr atrás do prejuízo, tá? Então era essa notícia que eu queria dar hoje para vocês.